Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos continuar com o estudo do livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, na parte 4, a quarta parte desse estudo. Vamos orar, agradecer a Deus para que esse estudo seja um estudo profícuo nos nossos corações, na nossa vida espiritual, e agradecer a Deus por esta oportunidade. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, por esta oportunidade. Nos abençoa, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que vão assistir esse estudo. Abençoa as vidas de cada um. Que esta palavra faça moradas nos seus corações. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao estudo do capítulo 11 do livro da carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, 2 Coríntios, capítulo 11, nós estudamos as 3 partes iniciais do capítulo. E hoje nós vamos concluir o capítulo 11. Hoje nós vamos estudar os versículos do 21 ao 33. E essas divisões, irmãos, foram feitas de um modo sobre os assuntos do capítulo. É claro que tem um encadeamento, é claro que no capítulo ele está falando da mesma coisa, só que ele vai falando de assuntos parecidos, mas um pouco diferentes. E aqui, nesses próximos versículos, nós vamos estudar a respeito do detalhamento dos sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. Todo tipo de sofrimento, sofrimentos físicos, as viagens difíceis, o esforço, os desgastes que ele teve que passar. E os versículos anteriores mostraram Paulo explicando por que ele se gloriava. E explicando que ele não estava se gloriando apenas de si mesmo, mas que ele estava buscando mostrar para os coríntios que havia pessoas que estavam ali para retirar, para atacar o Evangelho, à medida que atacava o próprio apóstolo Paulo, que era o pai daquela igreja, e os fundamentos daquela igreja tinham sido dados por eles. E ele faz aquele resgate, dizendo que vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou. Mas hoje eu vou dizer, hoje eu vou pedir licença, na verdade é como se fizesse assim, dá licença para eu explicar quem eu sou para vocês, que vocês estão acreditando nesses falsos apóstolos, deixa eu explicar quem eu sou. Então vamos aqui aos versículos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 21 a 33. Vamos lá, o 21. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também não enfraqueça. Quem enfraquece, que também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame.
Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, preposto do rei Aretas, montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela de muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Então, como os irmãos podem ver aqui, Paulo descreve que viveu pelo Evangelho, as coisas terríveis que ele descreve aqui, por ter seguido a missão que Jesus ordenou a ele, que era pregar o Evangelho, criar a igreja, expandir o Evangelho aos gentios. Os irmãos lembram que a missão de Paulo era levar o Evangelho aos gentios, aos estrangeiros, aqueles que não eram judeus. Nos versículos finais que nós lemos aqui desse capítulo, Paulo fala do sofrimento físico, das viagens longas e difíceis, do esforço desgastante que ele viveu para pregar o Evangelho. Ele sofreu intensamente por seguir a Jesus. E aqueles coríntios estavam ali questionando os falsos apóstolos, colocando eles em armadilha para que eles questionassem a Paulo, como se Paulo fizesse aquilo ou por remuneração. E no começo, lá Paulo já fala de que ele nunca foi pesado aos coríntios, ele nunca quis receber nada dos coríntios, mesmo sabendo que ele tinha direito. Ele tinha direito ao sustento pelos coríntios, por tudo que ele fez, mas ele nunca pesou aos coríntios. Antes ele diz que os irmãos mandavam, os filipenses mandavam, de outros lugares chegavam recursos para ele se manter, e antes, inclusive, ele trabalhava como, já ficou claro nas partes anteriores, que ele trabalhava como um fazedor de tendas, um construtor de tendas. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo mostra que eles estavam se deixando levar por enganadores, que criticavam a ele como apóstolo, fundador, pai daquela igreja, porque ele falava e exortava para que, na verdade, eles ficassem, tirando Paulo, eles pudessem subjugar a toda a igreja e mudar as doutrinas. E ali ele fala que ele lembra que ele foi acusado de fraco. Esses falsos, esses críticos, o acusavam de fracos, de fraco. E ele afirma, de modo sarcástico, voltando ali ao 21, no 2 Coríntios 11, no 21. Ingloriamente o confesso. Ou seja, não tem glória nenhuma do que eu vou dizer aqui. Como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer um deles tem ousadia. Qualquer um tem ousadia. Com insensatez, o afirmo, também eu a tenho. Então ele diz assim, naquilo que eles têm ousadia com insensatez, eu também tenho, até mais. Porque se eles são ousados e se mostram poderosos, mas com insensatez, assim também qualquer um faria. Eu também tenho. E ali no 22, ele diz, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Paulo ali diz, bom, se o problema é esse, eu sou hebreu do mesmo jeito que eles. Eu sou israelita do mesmo jeito que eles. Eu sou descendente de Abraão do mesmo jeito que eles. Não há nada inferior em mim em relação a eles. Por que eles estão me contestando? Por que eles estão me criticando, dizendo de que eu não posso falar a respeito das doutrinas para vocês?
É possível, irmãos, isso não está claro, mas é possível que uma das críticas fosse que ele era alguém que, apesar de hebreu, apesar de descendente de Abraão, também era descendente de romanos, porque o apóstolo Paulo tinha cidadania romana por conta da descendência dos pais. E aí, nisso, é onde está a maior fortaleza do apóstolo Paulo. Por ele ter cidadania romana, ele pôde ir pregar em Roma, ele pôde ir pregar na Grécia, ele pôde se expandir pelo mundo todo, porque ele tinha essa cidadania. Então isso era uma fortaleza e ele foi escolhido por Deus por isso. Essas coisas demonstram como a força divina se manifestava na vida do apóstolo Paulo por meio da fraqueza. Era hebreu, era descendente de Abraão. E nem por isso estava se colocando superior a ninguém. E no fundo, aqueles falsos apóstolos estavam se colocando superior a Paulo, dizendo que ele não merecia a condição de ser o doutrinador daquela igreja. Dando continuidade, os opositores de Paulo, que na verdade não eram ministros de Cristo, na verdade eram falsos apóstolos, e como disse o apóstolo Paulo, ministro de Satanás, que se traveste de anjo de luz. Mas Paulo, mesmo assim, não tendo o dever de explicar, ele debate, porque Paulo ele tinha honestidade no debate, no propósito do que ele fazia. E ele debate a partir do versículo 23, vamos ler aqui. Paulo começa questionando: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes, e aí Paulo começa a descrever, irmãos, tudo que ele passou. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 5 vezes ele foi açoitado, 40 vezes menos 1, porque os judeus faziam isso. A punição era de 40 açoites. Então ele fazia 40 menos 1 para não correr o risco de dar 41, porque se errasse na contagem poderia dar 41, e aquele que açoitava mais de 40 era considerado maldito. Então ele fazia 40 menos 1 para dar 39. Mas só que Paulo passou por esses açoites 5 vezes. Então 5 vezes 39. Paulo foi açoitado muito mais do que a lei obrigava de 40. Foram 5 vezes. 39, 39, 39, 39, 39, 39 vezes. Paulo foi açoitado, e ele diz ali. Por que Paulo foi açoitado? Por causa do Evangelho. Ele diz: fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos entre os patrícios. E em perigo entre os gentios. Em perigos na cidade. E em perigos no deserto. Em perigos no mar. E em perigos entre falsos irmãos. Ele fala aqui, irmãos, muitas coisas que ele passou por conta do Evangelho. E ele diz: se esses aí, que são os falsos apóstolos, esses aí que se dizem apóstolos de Cristo, eles passaram por quê pelo Evangelho? Eles se vangloriam de quê? O que é que ele tem para mostrar de obras? Eu já passei por tudo isso. E vocês sabem disso. Vocês estão caindo numa armadilha. Irmãos, todas essas histórias daqui da vida de Paulo estão lá no livro de Atos dos Apóstolos. Nós já fizemos o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Se os irmãos quiserem, pode ir lá no canal do YouTube da Igreja do Plano Piloto. Estão lá todos os capítulos para os irmãos
assistirem, aproveitem agora o final de ano, assistam, revisem, estão lá. Todas essas coisas que aconteceram aqui com Paulo, as viagens missionárias de Paulo, estão todas ali descritas. Quando ele diz assim, falo como fora de mim, ele estava dizendo assim, ó, não é usual eu falar dessas coisas a meu respeito. Como fora de mim, ele está dizendo assim, ó, não é do meu feitio falar das coisas que eu faço. Mas agora é necessário, porque vocês extrapolaram. Vocês estão caindo numa armadilha desses falsos apóstolos. Então ele diz, como fora de mim. Não é usual, não é do meu feitio eu falar de mim mesmo, mas agora vai ser necessário. Paulo já tinha demonstrado para todos, não só para os coríntios, que ele sempre foi um instrumento nas mãos do Senhor. Não é? Ali no livro de 2 Coríntios também, mas no capítulo 10, no versículo 17, Paulo, nessa mesma carta, ele fala que não é aconselhável se gloriar em si mesmo. Então ele diz assim, como fora de mim, porque é necessário. Ali no 2 Coríntios 10, 17, diz assim, 17 e 18, diz, aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Essa passagem demonstra, e essa passagem do capítulo 10 é na mesma carta. Os coríntios estavam recebendo a mesma carta ali. E ele já tinha dito que não orientava que ninguém se gloriasse de si mesmo. Isso demonstra que ele tinha consciência de que ele não devia se gloriar de si mesmo. E tanto é que ele começa a frase lá que ele começa a frase quando ele fala lá no 23, falo como fora de mim. Eu falo que não é usual de eu falar, porque eu não defendo que se fale assim, mas eu não vejo alternativa para explicar a vocês. Na verdade, Paulo estava descendo o nível para chegar a uma possibilidade de resgatar os coríntios que estavam correndo o risco de serem abocanhados pelos falsos apóstolos. E ali no 27, ele diz assim, fome e sede, em trabalhos e fadigas, no 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Importante destacar aqui no 27 é que Paulo separa fome de jejum. Jejum é uma atitude voluntária de não comer. E como o próprio apóstolo Paulo fala, isso tem que ser de uma maneira inspirada pelo Espírito Santo, isso tem que ser de uma maneira temporária, isso tem que ser de uma maneira em jejum e oração, isso tem que ter um propósito, senão é apenas passar fome. Mas ele fala fome e sede, e fala jejuns. Ou seja, ele fez os dois. Ele passou fome não porque ele estava fazendo jejum, é porque ele não tinha o que comer muitas vezes. Em outros momentos ele tinha, mas ele precisava se dedicar à oração, em jejum e oração. E isso o apóstolo Paulo já falou no 2 Coríntios, no capítulo 6, sobre esse mesmo tema. Esse mesmo tema, no 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 5. Ele fala sobre esse tema. Ele diz assim, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Ou seja, ele mostra ali, no capítulo 6, várias coisas que ele vivia para pregar o evangelho. Tudo isso, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, era para pregar o evangelho. Dando continuidade aqui, o capítulo 28 e 29. Diz assim, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também me inflame. Ele diz assim,
além dessas coisas externas, açoites, fome, sede, risco de naufrágio, perseguições das mais variadas, eu ainda tinha que conviver com a angústia, eu ainda tinha que conviver com a ansiedade, eu ainda tinha que conviver com aquilo que pesa sobre mim diariamente, que é a preocupação pelas igrejas. Ele está lembrando aqui que ele foi fundador de várias igrejas, não só Coríntios, Efésios, igreja de Efésios, igreja de Gálatas, várias igrejas. E sobre ele pesava a preocupação sobre aquelas igrejas, o que estava acontecendo lá. Mesmo ele não podia estar lá em todo o tempo, e ele pesava sobre ele Filipenses, Efésios, Gálatas, cada uma dessas igrejas, Coríntios também. E a responsabilidade que pesava sobre ele, essa era ele fala assim, ó, além das coisas exteriores, as interiores seriam uma preocupação diária que ele tinha que orar por aquelas igrejas. Ele tinha que cuidar espiritualmente daquelas igrejas. Ele tinha que se responsabilizar espiritualmente por aquelas igrejas que foi ele que fundou. Ele se importava com aqueles de maneira tal que se identificava com sua fraqueza e ficava indignado com aqueles que tentavam usurpar. E Paulo estava dizendo isso, irmãos, por amor aos coríntios. Os coríntios estavam atacando, estavam questionando a autoridade espiritual de Paulo, porque os falsos apóstolos traziam as novidades, os falsos apóstolos traziam os modismos, e para que os coríntios de vez se afastassem da sã doutrina, eles queriam afastar o apóstolo Paulo, eles queriam afastar a autoridade de Paulo. Ali no capítulo, no versículo 30 e 31, ele se detém mais para explicar a questão da fraqueza. Ele diz assim, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Ele diz, olha, eu não estou me gloriando porque eu sou melhor, superior, porque eu sou forte e poderoso, eu estou me gloriando das minhas fraquezas. Você viu ali a lista de problemas que eu passei, fome, miséria, dificuldades das mais variadas, correndo o risco de ser assaltado, correndo o risco de naufrágio. Isso não são coisas gloriosas do ponto de vista humano, isso são fraquezas humanas. E eu estou me gloriando dessas. Eu não estou me gloriando de que eu sou Ele não estava ali, irmãos, se gloriando de que ele falava vários idiomas. Ele não estava se gloriando ali de que ele era um cidadão romano e um cidadão hebreu. Ele não estava se gloriando de que ele era alguém instruído. Ele não estava se gloriando que ele era um profundo conhecedor da palavra. Ele estava se gloriando nas lutas que ele passou para enfrentar tudo aquilo e pregar o evangelho. Ele estava dizendo, eu estou me gloriando nas minhas fraquezas. Lá no 32 diz, ele vai finalizando, ele diz, em Damasco, ele dá outro exemplo, em Damasco, o governador, preposto do rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Ele fala detalhes do que aconteceu com ele em Damasco, o risco de prisão. E ele diz assim, esses tais, em outras palavras, ele está supondo que esses tais falsos profetas correram esse tipo de risco para levar o evangelho? Irmãos, esse rei Aretas aqui, era um rei que era sogro do Herodes Antipas. Naquele período tinha reinos menores. E uma região chamada Nabateia, cuja capital era Petra. Nabateia era incluída na cidade... Damasco era uma cidade dessa região chamada Nabateia, que esse rei Aretas governava. Que foi depois incorporada à província romana da Síria, que hoje todo mundo sabe onde é a Síria. Aretas pode designar um governador para Damasco. Aquela cidade lá, ela tinha um governador. E esse foi aquele que perseguiu o apóstolo Paulo. E aí no 33 ele finaliza dizendo como foi que ele conseguiu escapar do governador Aretas
Como foi que ele conseguiu escapar de Damasco? Diz assim: mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. E Paulo citou isso para ilustrar que mesmo com aqueles poderosos todos querendo, ele cita o governador, irmãos, aqui é para dar um contexto. O governador, em qualquer momento da história da humanidade, o governador tem poder. Tem poder sobre polícias, tem poder sobre forças policiais, sobre forças de repressão. E ele fugiu num cesto. Deus deu um escape para ele. E ele passou por aquela toda situação. E aquela situação de humilhação também, não é? Tem que fugir num cesto e Deus permitiu que ele fugisse dali e não fosse preso, porque não era da vontade de Deus que ele fosse preso ali. E Paulo questiona, esses aí passaram por essas coisas? Irmãos, quando os irmãos virem alguém falando de modismos, de novidades, olha as obras dessas pessoas. E eu não estou defendendo aqui que ninguém venha a púlpito falar eu sou isso, eu sou aquilo, eu rechaço completamente isso. Paulo estava dizendo exatamente isso. Vocês são insensatos e escutam os insensatos. Se é para ser insensato, então deixa eu dizer aquilo que eu já passei, para vocês sentirem e saberem que nós não estamos falando aqui de brincadeira. Então, irmãos, quando alguém chegar e criticar a liderança, ou criticar aquela sã doutrina que foi estabelecida, pense duas vezes. Reflitam nesta palavra. Porque às vezes vem esses modismos. Como já eu costumo realmente dizer e repetir. Hoje a igreja evangélica do Brasil, não é no mundo isso, é do Brasil. Ela está permeada de judaísmo, práticas judaizantes que negam a cruz de Cristo. E muitas pessoas utilizam dessa prática como ato de idolatria. Se agarrando a essas coisas, porque são coisas. Ah, eu quero uma toalhinha, porque é idolatria, é idolatria. Pessoas que olham para o Antigo Testamento como se ele fosse aplicado agora igualmente. E que não pregam o Evangelho, que não falam de Jesus. Pessoas que falam mais de Jacó do que de Jesus. Pessoas que falam mais de Jonas do que de Jesus. Não estou criticando, irmãos, quem faz pregação no Antigo Testamento. Mas nenhum texto do Antigo Testamento tem valia para nós se não estiver apontando para Jesus, porque o Antigo Testamento inteiro apontava para Jesus. E nós temos o Novo Testamento, nós temos a nova aliança do sangue de Jesus. E essa nova aliança nos remete ao que Jesus conquistou na cruz. E nós devemos abrir mão disso. Nós não devemos voltar à lei. E o apóstolo Paulo fala por diversas oportunidades. E nessa oportunidade ele mostra aqui tudo que ele passou pelo Evangelho. Então, como diz a palavra, as pessoas devem ser conhecidas pelas suas obras. As obras dizem, assim como um fruto, dizem da árvore. Se você vê uma árvore cheia de mangas, você diz aquilo é uma mangueira. Se você vê uma árvore cheia de laranja, você diz aquilo é uma laranjeira. Se os frutos não são bons, você vai olhar para aquela árvore e diz, aquela árvore só tem fruto bichado. E aquela árvore não presta. Ela deve ser cortada. Ela não dá laranjas que prestem. Ela não dá mangas que prestem. Nasce tudo estragado. Essa árvore não deve se manter. Vamos tirar ela e colocar outra no lugar. É assim o senso de qualquer ser humano. E Paulo utiliza-se dessas... Jesus utilizou-se dessas analogias, dessas explicações também. Então, irmãos, aqui a gente finda o capítulo 11 de 1 Coríntios. Aqui a gente finaliza esse estudo. Na próxima terça-feira, nós daremos continuidade com o capítulo 12. A missionária Cláudia está com a missão de trazer esse estudo do capítulo 12. E vamos finalizar o estudo de 2 Coríntios.
E aqui a gente finaliza 2 Coríntios 11. Amém? Não deixe de assistir na próxima terça-feira, não deixe de meditar nessa palavra. Na próxima terça-feira nós vamos avançar no capítulo 12, nós vamos meditar na continuidade do livro de 2 Coríntios até concluir no capítulo 13, amém? A paz do Senhor, a igreja, vamos fazer uma oração para que Deus possa ministrar melhor os corações. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque tu és bom, porque tuas misericórdias duram para sempre. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão assistindo, aqueles que forem assistir depois. Nos abençoa, Senhor, nos protege, nos guarda. Abençoa os pastores dessa igreja, abençoa, Senhor, a igreja do monte, mas abençoa cada uma das pessoas, seja da nossa igreja ou não sejam crentes ou não crentes, sejam aqueles que essa palavra chegar aos corações, que ela possa fazer morada, que ela possa chegar no nível, no Espírito, e que o teu Santo Espírito possa, por meio do texto da tua palavra, fazer a obra, porque não sou eu não sou ninguém diante de ti, eu não sou ninguém diante dos homens, eu não sou ninguém, eu sou apenas um homem igual a todos os outros, não sou superior a ninguém. Pai, nos abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém.